Moçambique hoje é conhecido como um país localizado na parte sudeste do continente africano, porém já foi uma colônia portuguesa, e justamente por isso que eles possuem o português como língua dominante. Foi em 1498, um tempo depois de ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, que Vasco da Gama e a sua frota, em uma busca por suprimentos e por rotas mais seguras para as Índias, acabam adentrando águas ainda desconhecidas pelos europeus, e com isso eles vão ter um primeiro contato no território que seria a colônia de Moçambique. E por muito tempo foi assim, mesmo quando outras potências já estavam num processo de descolonização, os portugueses sustentavam o território colonizado, afirmando seguir um colonialismo sem racismo, o que na verdade era uma ausência de racismo mascarada por uma tentativa de europeização. E foi somente em 1975, depois de muita luta, que Moçambique alcançou a independência. O processo de independência de Moçambique foi muito conturbado. Ocorreram muitas lutas e negociações e a criação de vários movimentos anticolonialistas. A Frente de Libertação de Moçambique, ou como é conhecida pela sigla de Frelimo, foi o maior desses movimentos e até os dias de hoje é o partido político com a maior participação em Moçambique. Nessa luta pela independência, várias figuras foram importantes, mas eu gostaria de destacar o papel de uma mulher africana, Josina Machel. Josina teve uma criação diferente da que as mulheres tinham naquela época. Elas só foram permitidas a ir para a escola ali por volta de 1945, que foi o ano que ela nasceu. E ela escolheu ir para a escola e ela teve até a oportunidade de ir para a Suíça para estudar mais. Só que não. Por quê? Josina tinha um sonho. Ela tinha o sonho de ver Moçambique independente de Portugal. E correndo atrás desse sonho, ela pegou em armas e lutou nas frentes de batalha contra os portugueses na busca pela independência do seu país. Antigamente, até nos dias de hoje, tem essa concepção distorcida sobre o papel da mulher na sociedade. Muitos acham que a mulher tem que ser mãe, tem que ficar em casa, cuidar da casa. Josina mostrou na prática o papel da mulher na guerra, mostrando para várias mulheres que não, nós conseguimos, nós temos espaço, nós temos valor. Isso foi muito importante e até hoje ela inspira muitas mulheres em Moçambique e no mundo. Ela morreu no dia 7 de abril de 1971. Como Moçambique só foi ser independente em 1975, ela não chegou a ver o seu país independente, ela não chegou a realizar o seu sonho. Mas parte do seu legado é que na data da sua morte, o 7 de abril hoje é comemorado como o Dia da Mulher em Moçambique. A música e a dança foram muito importantes em todo esse processo de independência. A Marra Benta, por exemplo, surgiu como uma resposta para toda essa crise social. Mas o que é a Marra Benta? Assim como Moçambique, é um grande mosaico cultural. É uma forma de dança e de música, desenvolvida aproximadamente no começo do século XX, a partir de mistura de diferentes culturas e principalmente por causa da grande imigração urbana que teve no período. O próprio nome fala muito sobre ela, porque vem da palavra portuguesa rebentar. E as mulheres dançavam com um tecido na cintura chamado capulana. Então, seria basicamente dançar até arrebentar esse tecido. A capulana, inclusive, diz muito sobre as mulheres moçambicanas. Esse tecido, muito usado para carregar os filhos e o que fosse necessário. Hoje pode ser usado mais como uma expressão, tanto na dança quanto na música e quanto no dia a dia. Muitas mulheres até possuem uma capulana para ocasiões específicas, então deixa de ser um tecido e passa a ser uma identidade, uma história para contar.
A marra benta teve origem nas regiões periféricas de Lourenço Marques, que hoje não se chama mais assim, se chama Maputo, que é a capital de Moçambique. Apesar de existirem diferentes versões sobre a origem da marra benta, como que ela surgiu e se consolidou, o que nós sabemos é que a marra benta é uma junção dos diferentes estilos, dos diferentes povos que habitam o território do país. Parte do desenvolvimento da marra benta teve muitas influências de músicas ocidentais que chegavam no país vizinho da África do Sul. Então, pela proximidade, tanto territorial como comercial, econômica, com o país, a marra benta teve muita influência dos imigrantes que chegavam ali no país vizinho. A estilização vem muito pelo que tocava nas rádios ali. Por volta de 1950, tocava-se muito nas rádios blues, jazz, tocava-se cha-cha-cha. Então isso foi começando a dar forma ali para esse estilo novo que estava se consolidando. Esses estilos foram influenciando e moldando a marra benta para mais perto do que a gente conhece hoje. A marra benta é uma música animada, cheia de batuque e com muita dança, com o uso, por exemplo, de timbilas e tambores. É um estilo dançante com uma predominância do uso da guitarra elétrica, que antes era utilizado um instrumento que era uma lata de azeite presas com corda de pesca. O hibridismo na música é uma mistura, nesse caso, de elementos tradicionais e contemporâneos, sem precisar necessariamente criar algo totalmente novo. Hoje, a música moçambicana possui como mainstream, que é como chamamos uma tendência dominante de músicas mais ouvidas, esse hibridismo, mas muita gente não sabe. Cantoras como Neima, Dama do Bling e Liloca, que fazem essa música com mistura de contemporâneo e elementos tradicionais da música moçambicana, tanto nos aspectos musicais, quanto também no vestuário, acessórios, dança. Elas utilizam os recursos mais atuais, desde 2016, com uma estética mais pop, porém cantando algo ainda tradicional. Um bom exemplo disso é a música Como Anima Marra Benta, da cantora Neima, onde ela pega uma música atual e adapta com a mistura da marra benta, ou até mesmo uma de suas músicas mais recentes, chamada Strong Woman, que faz participação com outras cantoras moçambicanas, a Marlen, Mimai e Dama do Bling. Ainda assim, é possível percebermos aspectos da música tradicional no clipe, como por exemplo na dança, no vestuário e na própria música. As frases em inglês chamam bastante atenção porque não são de costume ser usadas. O pop atualmente tem sido bem incorporado nas músicas de Moçambique, trazendo então esse hibridismo à tona. É bem interessante notar que a música é algo que está em constante transformação, se adaptando aos contextos, às épocas, e estudando toda essa questão de cultura musical, utilizando a própria marra benta como exemplo, é possível notar que existe um caminho, existe uma lógica, não é algo que surgiu do nada. É um estilo de música que foi se desenvolvendo com a influência de outros estilos ou de determinados aspectos que fizeram ela ser hoje como ela é. Então é possível fazer esse diálogo cultural da mesma forma que é possível fazer um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo. E essa mistura na música é o que a gente chama de hibridismo. A partir do momento que é possível fazer uma música tanto tradicional quanto contemporânea,
abrem-se algumas portas que possibilitam novas formas de expressão, o que é algo que até hoje demonstra um grande impacto nas causas feministas, ou especificamente falando, na luta das mulheres moçambicanas por direitos e igualdade. Então, a música não é algo tradicional ou contemporâneo somente por conta de aspectos musicais. A partir do momento que a gente tem consciência da história de Moçambique, nós vemos que já é algo muito mais contemporâneo o simples fato da mulher estar inclusa nesse meio musical e ela ter essa possibilidade de expressar a sua história, expressar a sua cultura e poder dar voz a tudo isso através de uma melodia, por exemplo.